Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sandrinha Abreu, tenho 18 anos de idade e hoje eu vou contar um pouco da minha história de vida para vocês, uma parte. Muitas pessoas me perguntam como foi o início da minha história em relação nas escolas, né? Como foi que tudo começou em relação aos meus estudos, eu tive muita dificuldade e hoje eu vou contar um pouco para vocês. E foi aqui na escola Anastácio Mendes Braga, nessa sala aqui onde tudo começou. Mas logo antes disso, antes de eu estudar aqui, eu tinha um grande problema, que era para minha mãe permitir que eu estudasse. Porque ela tinha muito receio de eu sofrer preconceito, de eu não ser aceita pelas pessoas. E aí um belo dia eu estava dentro da minha casa e vi muitas crianças passando, tanto de manhã como de tarde. E aí eu cheguei pra ela e falei: mãe, elas estão indo pra onde? Todas fardadas, de mochila nas costas. E aí ela falou: não, elas estão indo pra creche. Aí eu falei: e por que eu não posso ir? E ela sempre ficava arrumando pretextos pra que eu ficasse dentro de casa. Eu falei: não, mãe, mas eu quero ir, porque naquele momento foi onde despertou a vontade de querer estudar. Poxa, novas experiências, adquirir conhecimento, aprendizado, conhecer pessoas novas. E aí chegou um tempo que ela viu que não dava mais para ela ficar arrumando pretexto e foi onde ela me matriculou. E ali naquele momento, o primeiro dia de aula, nossa, eu tava tão nervosa, mas tão animada ao mesmo tempo que, meu Deus, coração batendo a mil, imaginando como é que seria. E logo quando eu cheguei aqui, passando pelos corredores da sala, vi muitas mães, muitas pessoas olhando pra mim com aquele olhar, sabe, de desprezo, de reprovação, até de algumas crianças também. Mas mesmo assim eu fiquei tranquila, calma. E aí quando eu cheguei dentro da sala, foi onde eu descobri que eu escreveria com os pés, porque eu não sabia que eu ia escrever com os pés, que é exatamente o que muitas pessoas chegam a me perguntar se eu já sabia que eu ia escrever, e não sabia, nem minha mãe sabia, ninguém sabia. Eu dizia no passado que era algo do meu instinto, mas hoje eu digo que foi o Espírito Santo que me conduziu e me ensinou. E ali naquele momento, quando eu cheguei dentro da sala, na época as cadeiras eram bem diferentes, não como agora, tá tudo muito diferente aqui. E as cadeiras eram de madeira, né, uma espécie de madeira, as cores amarelas. E quando eu cheguei, a professora perguntou se eu me sentiria mais confortável de ficar na minha cadeira própria ou na cadeira com as outras crianças. E a minha mãe falou: não, ela vai sentar como todas as crianças, ela vai ficar sentada aqui mesmo na cadeira normal. E foi aí, quando eu me sentei, que aí eu me deparei com uma criança que chegou até a mim. Todas as cadeiras estavam vazias ao meu redor. E aí ela chegou diante de mim e ela falou: olha, você é aleijada? Eu falei: não, eu sou especial, vamos sentar aqui, vamos conversar. E naquele momento eu comecei a formar amizades, até que uma mãe chegou e imediatamente afastou a menina perto de mim, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. E eu não entendi nada, né? E continuei. E aí depois disso, eu pedi para que uma das meninas que estavam ali pegasse uma cadeira e colocasse na minha frente. Eu não sabia o propósito daquilo. E aí eu coloquei os meus pés em cima e eu recebi um papel pra gente começar a pintar, né? Enquanto as professoras estavam conversando com os pais. E foi aí que eu comecei a escrever. E aí uma das meninas que estavam ao meu lado
elas olharam e exclamaram, né? Gritaram, meio que gritaram, olha isso! E foi aí onde todo mundo parou o que estava fazendo. Tinha muitas crianças conversando e todo mundo parou e foi pra cima de mim. Todas as crianças, as mães, todas as mães pra cima de mim. Sabe aquele formigueiro, sabe? Pois é. Um monte de gente em cima de mim. E a minha mãe, de repente, viu aquilo, não acreditou. E de repente a professora foi correndo chamar a diretora, a coordenação. E ninguém entendia nada daquilo. Todo mundo ficou muito impressionado. Até porque ninguém nunca viu algo parecido com aquilo. Eu fui a primeira pessoa com deficiência a estudar aqui, que foi também algo muito espantoso para os professores, porque eles não sabiam como me instruir, tinham muito receio de não conseguir me ensinar, mas foi tudo bem tranquilo, bem calmo, graças a Deus. E foi aí onde todos os meus desafios começaram a começar. Comecei a ler, a escrever, aos pouquinhos eu fui aprendendo e aprimorando, e eu sou muito grata a Deus, em especial as professoras Rosa, Raquel e Toinha, que me ensinaram a ler e a escrever. Eu tinha muita dificuldade mesmo. Teve um certo dia que eu estava numa sala, né, e a gente estava fazendo uma leitura oral com todos os alunos, e aí a professora pegou e me escolheu para ler uma parte de um texto e eu comecei a gaguejar e eu fiquei com muita vergonha porque todo mundo ali estava na minha frente já, todo mundo já estava muito esperto e eu me sentia muito pequenininha porque como eu tinha entrado agora, eu não sabia de muita coisa. E aí, quando foi um certo dia, a Toinha me chamou pra gente ler, fazer uma leitura só nós duas. E aí ela, vamos devagarzinho. E foi aí que eu fui começando a aprender. Quando foi um certo dia também, na mesma semana, mais ou menos, a gente começou a escrever os nossos nomes. E aí eu tinha muita dificuldade de aprender a escrever o meu próprio nome, a pronunciar as sílabas. E todo mundo na época tinha uma espéciezinha de fichinha, sabe, para escrever. Só que eu não tinha, porque elas ainda estavam preparando, era uma ficha muito especial que elas diziam, sabe? Uma ficha muito diferente das outros alunos. E aí, enquanto isso, eu estava tentando aprender e não estava conseguindo. E aí, a professora Rosa sentou e falou, vamos aprender. Vai, pronuncia cada palavra. Como é que se pronuncia isso aqui? Como é que se pronuncia aquilo ali? E aos poucos eu fui aprendendo a escrever meu próprio nome sem precisar de ficha nenhuma. Quando a minha ficha chegou, eu já não precisava mais, já sabia decorado. E foi aí que eu percebi que, aos poucos, Deus estava cuidando de mim nos mínimos detalhes. Porque eu não imaginava que, em tão pouco tempo, eu fosse conseguir acompanhar as outras crianças. Hoje, algumas das minhas amigas, na época, tinham muita dificuldade para poder aprender e entender as tarefas. E eu mesma chegava para elas e ensinava elas. Algumas, quando faltavam, né, as aulas ficavam assim por fora das atividades, eu ensinava, passava a tarefa de casa para elas e em vez de elas perguntarem para a professora, perguntavam para mim, e a professora às vezes até questionava comigo, dizendo, Sandrine, deixa elas estudarem, deixa elas aprenderem. E ali foi algo muito bom, foi uma época muito boa. Quando eu chegava dentro da sala, logo no corredor, as meninas já me avistavam e ficavam gritando, senta aqui, Sandrine, senta aqui. E aí eu ficava naquela loucura tão grande, tão imensa, de querer, ai meu Deus, pra que lado eu vou? Aqui ou aqui? Se eu sentava com uma, o resto ficava com raiva. Se eu sentava do outro lado, o resto ficava com raiva. Era algo muito engraçado. E sempre na hora da merenda, a gente sentava todo mundo numa mesa só, uma mesa bem grandona, os bancos bem grandes, e eu ficava sentada no meio. E na época eu já tinha acompanhante, só que as meninas não permitiam que ela me desse comida. Elas queriam dar comida na minha boca, elas queriam me auxiliar em tudo. Todo mundo da minha sala queria ser prestativo e me ajudar. E foi aí onde o momento que aconteceu a inclusão de todo mundo, começou a entender e compreender que todos nós somos diferentes, mas que ao mesmo tempo todos nós também somos iguais. E aí, quando passou esse tempo, um certo dia, a diretora falou para minha mãe que eu não precisava mais estudar aqui, ou seja, eu não terminei o infantil por completo, somente acho que uns 2 anos.
E aí, quando foi no último ano, elas disseram, não, se ela quiser, ela já pode ir para o ensino fundamental, ela não precisa mais ficar aqui, porque ela já está muito avançada. E aí foi onde eu entendi que o que eu achava não era realmente o que parecia. Porque eu pensava, eu sou muito pequenininha, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir pegar o negócio, eu não vou conseguir. E aí foi onde Deus me surpreendeu mais uma vez e mostrou que eu posso, que eu sou capaz. Do mesmo jeito para vocês aí também, que muitas das vezes eu sei que quão é difícil pra gente, muitas das vezes olhar numa situação difícil e achar que a gente tem realmente capacidade para conseguir coisa, mas a gente tem. A gente só não consegue perceber na hora, mas quando a gente menos percebe, a gente já tá fazendo aquela coisa e no final das contas a gente pensa, poxa, eu achava que eu não conseguia, mas eu consegui. É exatamente isso que nós temos, capacidade. E quando eu fiquei sabendo que eu já ia ser transferida para outra escola, nossa, meu Deus, outra felicidade, mas também um outro desafio muito mais maior do que qualquer outro que eu já me inventado. Meus amigos ficaram também muito tristes porque iam se separar de mim e foi onde a diretora da escola chegou e ligou para cá e falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou transferir todos os alunos da turma dela para estudarem com ela. E todo mundo estudou comigo na mesma sala, na mesma turma, fomos todos da mesma turma. E foi onde realmente, de verdade, eu senti, sabe, aquela pressãozinha, sabe, dentro das escolas. Onde eu nunca imaginei que eu fosse sentir ou passar. Logo no começo do ano, meu primeiro ano, foi tudo a mil maravilhas. No começo foi muito fácil. Mas no decorrer do tempo eu fui percebendo muitas dificuldades, como por exemplo, participar de aulas de educação física, e no decorrer do tempo participar de passeios da escola. E ali aquilo foi me deixando muito para baixo, muito triste, porque eu queria participar, eu queria me sentir como todo mundo. Mas eu não tinha aquela assistência, aquele impulso, sabe? E aí era onde mais uma vez a minha mãe entrava em ação. Minha mãe era conhecida na escola como a mulher barraqueira. Se até hoje a gente for lá, as mãezinhas com certeza elas vão lembrar exatamente quem era a Sandra, mãe da Sandrinha, a mulher barraqueira. E quando ela chegava, gente, meu Deus do céu. Um certo dia, eu voltei para casa tão triste da última aula da educação física que eu não tinha participado. Quando a minha mãe ficou sabendo, meu Deus, na mesma hora ela parou tudo e foi lá na escola. Eu posso saber por que a minha filha não está participando das aulas de educação física e fazer o maior voar. E todas as diretoras, coordenadores, todos os que passaram por ali, por aquela escola, lembram dela e até hoje não esquecem, viu? Apesar das lutas, a gente também não pode se esquecer das vitórias. E me lembro como se fosse hoje. Logo no início, quando eu entrei no Nilo Campeiro, nossa, eu participava de tudo mesmo. A minha avó, o pai de pai, ela tem o costume de dizer que eu sou a cara dele, porque eu participava de tudo. Tivesse um concurso ou uma gincana, qualquer coisa, meu nome era o primeiro que estava ali. Eu lembro que teve um dia que estavam anunciando que estava tendo uma aula de curso, né, de aula de flauta com o professor Rafael Salles. E aí eu quis aprender. Eu disse, menina, será que dá certo? E aí eu falei, será que eu me inscrevo? E aí a minha acompanhante, né, Simone, né, tenho um enorme carinho por ela, ela falou assim, por que tu não se inscreve? Dá certo, ele vai dar um jeito de adaptar pra você. E aí eu fui lá e eu falei, eu quero me inscrever. Quando eu cheguei em casa, minha gente, eu nem perguntei pra minha mãe, eu fui logo e disse, mãe, só tenho como pra lhe dizer, ó, me inscrevi no curso de flauta e já estou fazendo as aulas. Só que eu não tinha pegado na flauta ainda, a gente estava fazendo a parte teórica. E aí, a minha mãe, como é, Sandrinha? E eu falei, mãe, eu tô fazendo curso de flauta, hoje foi a primeira aula. Isso aqui foi o que eu aprendi. Eu fui assim. É com o professor Rafael, mãe, a senhora conhece, né? Aquele professor lá? Pois é com ele que eu tô fazendo o curso. E aí a minha mãe, ela depois conversando comigo, ela, mas como? Mas como assim? Como assim? Como é que vai ser? Eu, não, mãe, calma, mãe, ele já adaptou um negócio pra mim lá, não se preocupe, que ele mesmo falou que vai adaptar um negócio pra mim. E aí, ele depois ligou pra ela, né,
ela falou com ele, ela falou, mas como assim, professor? Como é que ela vai tocar? E ele falou, olha, você não se preocupe, porque eu já adaptei tudo para ela. Porque ela foi a primeira aluna que se inscreveu no concurso, na aula, ela foi a primeira. Nenhuma da sala dela, ninguém da sala dela teve a iniciativa de se inscrever, ela foi a única. E aí, quando a gente foi pegar o instrumento, né, o meu instrumento ele era bem diferente, adaptado, era conhecido como escaleta, que é um teclado, e ele tem um canudozinho, né, que ele vai até aqui a boca, que aí onde eu aperto, né, eu sopro, né, sai um sonzinho de sanfona, né, e aí eu comecei a aprender a tocar, né, aprendi as notas das linhas dos espaços, e aquilo ali foi algo extraordinário, tanto que um tempo depois, né, a minha amiga queridíssima Dadinha ficou sabendo dessa história e imediatamente uma reportagem veio pra cá, pra escola de Campelo, me entrevistar e aí tava lá tocando e foi onde também através disso eu consegui uma cadeira nova, porque a minha cadeira antigamente ela era muito ruim, muito pesada, era muito difícil da minha mãe conseguir entrar, né, na escola com ela. E também era muito ruim pra mim, porque na parte de me escorar era um tempo na minha cabeça. E aí consegui uma cadeira nova. E apesar de tudo isso, né, todas essas coisas boas, outra parte também é que eu não desisti. Eu não desisti. Isso é uma coisa que a minha mãe, ela sempre fala, que eu não desisto. E assim, não é por questão de soberba que eu digo isso, mas é porque eu amo de paixão mesmo estudar. Adoro. Se vocês soubessem, vocês podem perguntar para as professoras antigas aí, tia Rosa, tia Rafaela, tia Raquel, pode perguntar para elas quem era a Sandrinha, que elas vão dizer. Quando tinha aula na escola e quando era dia de chuva, a gente saía mais cedo, saía 9 horas. A minha mãe não gostava muito porque, tipo, ela acabou de me deixar lá e ia ter que me buscar de novo. Às vezes dia de chuva, às vezes estava caindo um toral d'água, de chuva grossa, grossa mesmo. Sandrinha, tu não vai pra escola, viu? Porque hoje tá chovendo, a chuva tá grossa, tá relampeando. Eu acredito que não vai quase ninguém da tua sala. E eu ficava, mamãe, mas tá bom, né? Tá bom. Aquele jeitinho, sabe? E aí, no final das contas, lá se vai eu com a capa de plástico na cabeça que ela tinha customizado lá. Ela tava toda molhada, mas contanto que eu não me molhasse, mas mesmo assim ainda saía molhada. Chegava lá na escola, dentro da sala, tinha bem pouquinha gente, mas eu tava lá. Dia de educação física, quando chovia, não tinha educação física. Tinha que ir pra casa de novo. E as minhas tias, nessa parte, elas que me buscavam. Quando a minha mãe não podia me buscar, minha tia, a Samita, né, às vezes até a Mila também ia me buscar, né, ou vinha as duas me buscar. E aí, quando a minha mãe não podia, a minha mãe pegava e perguntava pra elas se elas poderiam vir me buscar. E era sempre assim, sempre assim. Aí, logo depois que eu saí do Nilo, eu fui pra Escola Manuel Rodrigues, que foi onde abriu os horizontes, que abriu várias portas, várias oportunidades pra mim. Eu sempre tava lá, em tudo mesmo. Participei de desfile, participei de feira científica, fui pra segunda fase em Fortaleza e não era só tipo, mãe, eu posso ir, não, mãe, eu tô indo, viu, tchau e benção, tá certo? Tô indo. E era sempre assim, eu sempre gostei muito de ser assim, participativa, sabe? Me fazia me sentir útil, eu gostava, né, era algo que assim, eu me encontrava mesmo na área assim de feiras científicas, de desfiles, essas coisas, nossa, eu amava mesmo de paixão mesmo, de verdade. E até hoje isso nunca mudou. Hoje, do mesmo jeito, eu continuo sendo do mesmo jeito, participando assim das coisas. Acontece qualquer coisa lá na SE, meu nome tá lá. Eu tô lá. Tem um evento lá, mas eu não vou participar, não vai ter como participar, mas eu tô lá também assistindo. Tem um negócio ali, também tô lá assistindo. Eu gosto dessas coisas, sabe? De participar, de querer se achegar. E foi através dessas oportunidades que se abriram outras, e outras. E hoje eu posso dizer que se eu cheguei até aqui foi justamente a essas escolas, pela insistência, né, por se dedicarem a me ajudar,
né? Não ter olhado para mim com um olhar de pena ou me tratar de um jeito preferencial, me tratar como uma pessoa normal, me fazendo entender que eu sou capaz. Todas as vezes quando eu pensava em desistir, sempre tinha um professor ali comigo, sempre me colocava força, me dava força. Não, você pode, você consegue, vamos tentar de novo. E eu sou muito grata a Deus, a Escola Nilo Campelo, a creche Anastácio Mendes, que foi algo fundamental na minha vida. As professoras Rosa, Raquel, como já falei, as professoras do Nilo Campelo, tia Thelma, tia Dávila. Gente, então são tantas pessoas que se eu falasse o nome de todos aqui, nossa, esse vídeo ia estender bastante. Mas cada um fez grande parte da minha vida e eu guardo com todo carinho no meu coração, porque são pessoas importantes, porque não trabalham só pelo dinheiro, mas também fazem com amor, porque amam, porque gostam, se dedicam, porque olham para aquele aluno ou para aquela aluna e vê realmente assim aquele entusiasmo. Não, eu vejo algo realmente que ela pode, então eu vou cair em cima dele, eu vou cair em cima dela. E foi isso que muitos deles fizeram comigo. E se hoje eu estou aqui para contar essa história para vocês, é graças a cada um deles e muitos outros por aí. Sem contar também na Escola Manuel Rodrigues, que também fez grande parte da minha vida. Eu costumo sempre dizer que é um lugar que eu também que eu sinto muitas saudades, porque eu tive muitas lembranças, muitas recordações, né, de apoios, professores queridos, professor de matemática. Nossa, como eu dava trabalho na área de matemática. Meu Deus do céu, tinha muita dificuldade de aprender. E todos os professores se empenhavam em me ajudar, sempre tentavam, né, ver uma forma diferente de me ensinar para que eu conseguisse absorver o conteúdo, mas eles não desistiram. Professor Regis, professora Fádia, as acompanhantes Luciana, Fádila também, professora Daniele de Geografia, professor Juliano de Biologia, a professora Raquel de Português. Nossa, quantas pessoas maravilhosas eu tive o prazer de conhecer naquele lugar e eu nunca vou esquecer, sempre vai ficar guardado no meu coração. Agora no IFCE, uma coisa que eu nunca imaginei era estudar numa escola federal, estado federal, nunca passou pela minha cabeça. No dia que eu fui fazer a inscrição para estudar aqui, né, para fazer o curso de informática, eu escolhi aqui porque era o único lugar que eu via assim que tinha algo para mim aqui, sabe? Instinto mesmo, sabe? Como se algo me chamasse mesmo. E aí, naquele momento, eu me inscrevi pra cá, não tinha a mínima ideia, não tinha noção do que poderia acontecer, mas já estava, assim, nos meus sonhos, já sonhava, sabe, imaginava como seria estudar aqui. E aí, algo impossível aconteceu, né, um belo dia, né, meu padrasto veio me pegar aqui e olhar, né, como era a escola e veio saber se eu tinha sido matriculada. E aí a coordenadora olhou lá e falou: Sandrine, tá aqui, ela passou no curso. E ele falou: passou? Essa daqui é a mesinha que eu uso para poder colocar o meu notebook, meu computador aqui, minhas teclas, porque eu faço um curso de informática aqui. E até uns tempos atrás era outra mesa, mas aí eles adaptaram uma nova, né? E é aqui que eu faço as minhas programações, vou aprendendo de pouquinho em pouquinho. Eu não sou muito experiente não, mas aos poucos eu vou aprendendo, né? O importante é não desistir de tentar. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por Ele ter me proporcionado tudo isso, né, me dado força para ter chegado até aqui. Segundamente agradecer a todas as escolas, como eu já falei, em geral,
né, a todos os meus apoios, né, inclusive o meu apoio que está comigo hoje, né, a Márcia, né, ela sempre, assim, foi uma pessoa que desde o início, né, me ajudou muito, me deu muitos conselhos, até hoje ela continua me dando muitos conselhos, né, agradecer ao IFCE principalmente pelas portas que eles abriram, porque aqui também eu fui a primeira pessoa com deficiência a entrar, e logo após um ano se passou, né, depois que o ano se passou, outras pessoas com deficiências também entraram aqui, o que é muito bom, para a glória de Deus. E também quero agradecer a minha família pelo incentivo, amigos também que me incentivam todos os dias, né, me dão aquele apoio, aquela força de verdade. Se não fosse por vocês, né, minha mãe principalmente, que desde o início, desde o comecinho, sempre esteve comigo, me incentivando a não desistir, a continuar, que no final ia dar tudo certo. Agradecer ao meu pai, né, que mesmo de longe dá aquele apoio, aquele incentivo, né, a todo mundo da minha família, minhas tias, né, todo mundo que sempre se dedica e me ajuda de uma forma ou de outra para sempre eu continuar, né, seguindo os meus sonhos, seguindo aquilo que eu estou, né, almejando na minha vida. E agradecer a vocês, né, a cada um de vocês também, que Deus possa abençoar cada um, né, e eu acredito que através desse vídeo, né, eu consegui te motivar a continuar desistindo, se você estava aí pensando em parar ou em desistir. Né, saiba que eu também passei por processos difíceis, também passei por muitas situações difíceis, mas nem por isso significa que a gente deve desistir e largar tudo que Deus planejou pra gente, né, que eu tenho certeza que só são coisas boas. Então continue, força, siga firme. Pode parecer que é apenas um sonho, mas em breve vai se tornar realidade, assim como aconteceu na minha vida também. Isso tudo parecia um sonho, mas os projetos de Deus não era um sonho, era algo que realmente estava preparado para acontecer. Então hoje eu sou grata a Deus por tudo isso, né? E essa foi a minha história, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que tenham tirado alguma lição através disso, que você possa entender que todos os processos da vida fazem parte para o nosso crescimento. Então, se o que você está passando hoje não pode ser algo bom, sim, tenha calma. Isso vai te fazer crescer, você vai crescer mais e mais. Então, continue, tá certo? Não desista, porque tudo no final vale a pena.